Uma história de glórias e certamente de supremacia no futebol mundial. Esta é a definição que o Barcelona merece. Afinal, o que pensar sobre o time que foi o clube que teve o auge dos jogadores como Messi, Neymar e Ronaldinho Gaúcho? Infelizmente, não é a mesma referência nas finanças. Hoje vamos falar sobre os problemas financeiros do time e os dirigentes que levaram o time a esse estado. O estado do time catalão pode ser posto como um dos maiores prejuízos financeiros do futebol, ou até de fato o maior deles. O CEO do clube, Ferran Reverter, deu maiores detalhes sobre as dívidas da organização poucas vezes, sendo a mais recente em 2021. Quando questionado, ele alegou um prejuízo de 480 milhões de euros, cerca de 3 bilhões de reais na cotação da época. O Barcelona chegou a contratar uma auditoria privada que diagnosticou todos os problemas fiscais dos outros anos, ou seja, uma verdadeira consequência vinda de anos de irresponsabilidade de gestão como a de Josep Maria Bartomeu, que saiu da presidência no ano de 2020. Desde a alegação de Ferran Reverter, a imprensa não esteve paralisada. Os portais de notícias locais fizeram um levantamento que apontavam uma dívida que chegava a, na verdade, 1 bilhão de euros. Mas em 2022, o próprio CEO da La Liga entrou no circuito para participar deste mistério. Gomes apontou que eram estimativas exageradas. Então, ao usar o balanço financeiro do clube, ele revelou o valor preciso das despesas. Abre aspas para sua fala. Em 30 de junho de 2021, a dívida financeira do Barça era de 875 milhões de euros. As cifras que foram ditas em outros lugares eram exageradas. Fecha aspas. Mas isso obviamente não quer dizer que o Barcelona está bem. Pelo contrário, afinal, Gomes continuou ressaltando que consequências futuras são inevitáveis e o time terá que se adaptar ao que virá pela frente. Já em 2023 vemos isso perfeitamente. Em abril deste ano, o clube fechou a Barça TV depois de 24 anos de existência. O time fez o comunicado e ressaltou que não tinha a intenção de renovar o contrato com a operadora telefônica. A imprensa espanhola aponta que esta medida se deve justamente às dificuldades financeiras. Com o fechamento da TV da organização, cerca de 130 pessoas ficaram desempregadas. Esse desmanche já acontecia há um tempo. O canal de televisão criado em 1999 pelo presidente Josep Luís já estava sendo desmantelado em 2022, quando as ações do Barça Studios foram vendidas à Orfeu Media e Sócios.com por cerca de 200 milhões de euros. Em compensação, foi esse valor que trouxe Robert Lewandowski ao clube. Para se manter no fair play financeiro, que é um conjunto de normas que os times devem seguir para não gastarem acima de sua arrecadação, o Barcelona se mantém e se manterá no corte de gastos. Na época do começo do fair play financeiro proposto pela La Liga, o Barcelona iniciou um processo de redução salarial em massa. Todo o elenco teria seus recebidos reduzidos em 50%, com exceção de Pedri, Gavi, Ronald Araújo, Piqué, Alba Busquets e Sergi Roberto. Aos demais, se recusassem, restaria escolher entre um novo clube ou uma negociação de rescisão. E no meio de toda essa tempestade, ainda existem rumores de uma possível volta de Lionel Messi ao clube. O argentino deixou o time em 2021 para ir ao Paris Saint-Germain, mas o contrato da lenda com o time francês vai apenas até junho deste ano. Será? Voltando a Josep Maria Bartomeu, precisamos dar o contexto. Ele é o gestor mergulhado na corrupção. Ele até chegou a ser preso em 2021, quando uma investigação apontou que o time fazia pagamentos a Dasnil 95 SL. Valores que se aproximavam de 10 milhões de euros foram dados entre 2016 e 2018. A empresa beneficiada era de Henriques Nogueira, que na época era o vice-presidente do Comitê de Arbitragem da Espanha. Mas, para piorar a situação, Josep Maria Bartomeu disse que estes acordos eram feitos desde 2003. Aproveitando este gancho, vamos refazer a linha do tempo. Deixando os problemas de fora de campo de lado, vamos falar dos problemas em campo. Os acertos e os erros de contratações, que certamente ajudaram não só na ascensão, mas na queda livre das finanças do clube. Começando com Txiki Begiristain, que ficou no cargo de 2003 a 2010. Nos 7 anos que esteve no clube, ele aparentemente deixou o clube em uma boa forma. Ele conquistou 2 Champions, 4 Ligas, uma Copa do Rei
3 Supercopas da Espanha, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes. Ele foi o homem que trouxe Samuel Eto'o, mas também aquele que pecou em trazer Henderson. Em sequência, a Andoni Zubizarreta. Ele substituiu Tite e ficou no cargo por 7 temporadas, ou seja, até janeiro de 2015. Seu acerto foi a entrada do goleiro Ter Stegen, mas ele pecou ao trazer Douglas. Em 2015, depois do rompimento com Andoni Zubizarreta, que saiu devido a divergências com a administração do clube, Robert Fernandes entrou como um verdadeiro divisor de águas. Foi ele quem trouxe a estabilidade de volta ao clube, e inclusive esteve nos trâmites para a entrada de Neymar Jr., que esteve na casa dos 222 milhões de euros. Outras contratações que estiveram em alta em sua gestão foi a entrada de Dembélé e Coutinho. Até hoje a entrada dos dois times é discutida. No entanto, na balança, a vinda do francês deve ser encarada como um dos seus movimentos positivos, mas infelizmente não podemos dizer o mesmo sobre Coutinho, que viveu sua pior época no clube espanhol. Robert permaneceu no clube por 3 anos, de 2015 a 2018. Depois de Robert, vamos falar do francês Abidal. Ao assumir a frente do time, esteve no Barcelona por 3 anos, de 2018 a 2021. Mesmo com a contratação de De Jong, que foi algo positivo, a entrada de Griezmann, que inicialmente não foi um bom reforço, pesou um pouco em seu currículo. No entanto, quem realmente assinou sua demissão foi o assombroso 8-2 do Bayern sobre o Barcelona em Lisboa no ano de 2021. Em seguida, na transição de Robert Fernandes e Abidal, houve a presença de um figurão notável. Seu nome é Pep Segura. Embora tenha sido um secretário técnico, seus atos e funções no clube como conselheiro dos gestores realmente o colocaram como digno o suficiente ou indigno o suficiente para entrar em nosso ranking. Suas manobras e contratações são lembradas por sua busca de jogadores mais voltados aos atributos físicos. Um exemplo foi seu acerto com De Jong, mas nem tudo são flores. Afinal, Boateng foi um outro nome nem tão positivo ao clube e sua administração foi de 2017 a 2019. Agora, chegando na atualidade, devemos falar de uma dupla que vem indo bem e mesmo com a crise do clube, tem beneficiado a torcida com um grande elenco e o topo da tabela do campeonato. Jorge Cruyff e Matteo Almani são os nomes de um dos únicos pontos de boa gestão do clube. A dupla começou em 2021, quando Cruyff ingressou para atuar ao lado de Matteo, que já estava no clube desde 2020. Os dois juntos protagonizaram a vinda de Robert Lewandowski, que certamente é maior do que seus deslizes em contratarem Bellerin e Adama. Infelizmente, Matteo deixará o time em 30 de junho, mas não sem concluir suas operações na equipe no atual verão. Ele deixará sua gestão nas mãos de seu parceiro Jorge Cruyff, que a princípio deve continuar no clube. No entanto, existem nomes para substituírem Matteo. Entre eles podemos mencionar ex-futebolistas, como Deco e Vitor Baia, ou administradores natos que conhecem o futebol europeu, como Fernando Carro e Antônio Cordon. Em mais negociações, devemos falar de outros acertos do clube espanhol. Uma das principais medidas que o time tem tomado são feitos para liberar espaços no seu teto salarial. Logo, é necessário negociar os próprios ativos. Uma das suas principais medidas foram a comercialização de 15% dos direitos de transmissão do campeonato espanhol, que foram comprados por um fundo norte-americano por 400 milhões de euros, e querendo ou não, a não renovação com o maior de sua história, o atacante Lionel Messi. É bom lembrarmos de medidas mais atuais, como as saídas definitivas de jogadores, como Emerson Royal e Júnior Firpo, além do empréstimo de Griezmann ao Atlético de Madrid.